Você que trouxe Bíblia, abra ela lá em Marcos capítulo 6. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. O verso de número 30 em diante. 6, versículo 30. Graças a Deus. Diz assim a palavra: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda o povo embora para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro com pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Amém? Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, no esplendor da tua santidade. E te agradecemos porque aqui tu se faz presente em nosso meio. E nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja revelada, que esta tua porção para nós, que nos alimenta, nos seja dada nesta noite. Nós queremos, Senhor, viver debaixo da tua palavra, do conhecimento da tua palavra, sob a tua vontade. Então fala conosco, Senhor, mais uma vez. É a oração que nós fazemos, dependentes do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava hoje fazendo umas contas e vai fazer 8 anos que o Senhor me chamou para ministrar a palavra, começar a pregar a palavra. Comecei a ministrar há 8 anos, vai fazer. E de lá para cá, algo muito curioso aconteceu. Logo que o Senhor me chamou num domingo, e na quinta-feira eu comecei a ministrei a primeira mensagem. E de lá para cá nunca mais parei, e tem sido assim durante esses anos todos. Dificilmente prego menos de 2 vezes por semana, e normalmente passa disso, sempre em algum lugar, às vezes nem sempre pregando em cima de uma plataforma, mas sempre ministrando a palavra. E algo curioso que aconteceu é que nesses 7 anos e meio para 8 anos, eu nunca escolhi uma mensagem para ministrar. Eu nunca sentei e pensei: vou falar sobre isso. Vou pregar sobre fé, vou pregar sobre reino, vou pregar sobre esperança, vou pregar sobre qualquer tema bíblico. E dali comecei a fazer e criar um esboço. Nunca foi assim. Todas as mensagens que eu preguei até hoje foram mensagens que eu não escolhi, mas fui escolhido por elas. Sempre foram mensagens que, resultado de alguma inspiração, de uma observação, de algo que aconteceu, de um sonho, de uma leitura e de repente um saltar da palavra. E tem sido assim durante todos esses anos. E eu louvo a Deus porque é um presente, é
uma dádiva, é uma certeza de que sempre que você prega, sempre que eu ministro a palavra, é específico, é para alguém, não é algo que eu escolhi, mas é algo que o Senhor escolheu. Eu entendo isso, eu entendo que o mensageiro nada mais é do que aquele que carrega uma mensagem que não é dele. Somos arautos do Senhor, o mensageiro traz uma mensagem. Arauto é aquele que vai à frente do rei, levando uma mensagem do próprio rei, anunciando que o rei está vindo. Esta é a função pastoral, um pregador da palavra. Nós, como igreja, que somos pregadores do evangelho nesta terra, a nossa função é essa, é levar a mensagem do rei. O rei está vindo, o rei virá, o rei está às portas, aquele que vem virá e não tardará, e nós como igreja temos essa mensagem a declarar, a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem que o Senhor morreu e ressuscitou. E neste conceito, nesse entendimento, daí surgem mensagens específicas. E nesta quarta-feira agora, nós recebemos uma visita de um pastor que eu não via já há muitos anos. Eu estive na casa dele há aproximadamente 25 anos atrás. Ele é carioca, mora no Rio de Janeiro. Ele foi ordenado a pastor pelo meu pai há 30 anos atrás, e mais ou menos uns 25 anos, eu tive o privilégio de passar um final de ano no Rio de Janeiro, na casa desse pastor. E hoje ele é pastor ainda no Rio de Janeiro, com uma igreja linda lá, uma igreja muito abençoada. E eu fiquei sabendo que ele estava vindo para a nossa região e convidei-o para pregar. Não conversei com ele antes, não conversei com ele depois, eu convidei ele através de um pastor amigo em comum nosso. Fui encontrá-lo aqui na igreja, e quando ele entrou e começou a ministrar, nós só nos cumprimentamos. Quando ele começou a ministrar uma palavra, que o Senhor havia me dado, há mais ou menos uns 4 anos atrás, nesse processo de inspiração, e uma palavra que o Senhor me deu, para que eu sempre falasse para a igreja. O culto de quarta-feira foi um culto daqueles que a gente pode chamar de memoráveis. Existem cultos que para alguns especialmente, às vezes para a igreja inteira, são cultos que marcam um novo tempo, que marcam uma etapa, que nos levam a um novo lugar no Senhor. O culto de quarta-feira foi isto, e me reacendeu essa palavra, essa mensagem. Ele pregou aqui o Salmo 2, quem estava na quarta-feira aqui? Muitos irmãos estavam aqui. Essa mensagem, quando ele começou a falar, eu comecei a me lembrar, e aí a gente vê como o Espírito do Senhor, ele é multiforme, como o Espírito do Senhor, ele é onipresente, como o Senhor está tratando uma agenda, como o Senhor está trabalhando num mesmo propósito para toda a igreja. O Senhor trabalha com um alinhamento, existe um alinhamento sendo realizado por Deus nesta fase, nesta etapa, nessa geração. Uma mensagem está sendo declarada, e o Salmo 2, ele fala: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações como herança e até os confins da terra como tua propriedade. Esse salmo, ele é messiânico, ele é um salmo que aponta para Cristo, era um salmo escrito apontando para Jesus que viria, que seria e que é o Rei dos Reis. Só que esse salmo também é uma promessa para a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a extensão do trabalho do Senhor Jesus, nós somos aqueles que continuam com o apoio do Espírito Santo, com o trabalho, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando a igreja para o encontro, o mundo para o encontro com o Senhor. O Espírito Santo está pregando o Evangelho através da igreja. Nós somos, Jesus disse: em meu nome vocês farão as mesmas obras, e farão obras ainda maiores. Portanto, as promessas que foram feitas a Ele, e que hoje Ele se tornou herdeiro, nós somos co-herdeiros com Ele, é o que diz a palavra do Senhor. Como somos co-herdeiros das promessas, também temos essa corresponsabilidade. Portanto, essa palavra é para nós também. Nós somos filhos gerados na cruz. Quando Jesus declarou: está consumado, o unigênito se fez primogênito entre muitos irmãos, e nos deu direito a toda a herança. E a palavra do Senhor é: como somos filhos, peçam e vos será dado. E a palavra é: pede-me
nações como herança, até os confins da terra como tua propriedade. Eu fico pensando na grandiosidade disso, e fico pensando como nós somos capazes, ou como o inimigo consegue nos distrair, porque o Senhor está dizendo para nós: peçam as nações como herança, olhem até onde a vista de vocês podem alcançar, e busquem isso, busquem um reino, busquem aquelas coisas. O texto aqui, ele está falando de coisas eternas, de coisas que são grandiosas, de coisas que nós vamos levar para a eternidade, de trabalhos realmente eternos. E às vezes nós nos distraímos tanto com coisas pequenas, com coisas transitórias, perdemos o nosso foco quando o Senhor diz: peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe é aberta. O Senhor estava falando do Espírito de Deus, o Senhor estava falando do reino de Deus, o Senhor estava falando das promessas eternas, e às vezes nós estamos distraídos com coisas transitórias, necessárias para o dia a dia, necessárias para a subsistência na terra, mas garantidas pelo Senhor. O Senhor disse assim: por que vocês se preocupam quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir? Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Não se preocupem com isso, mas busquem o reino de Deus, busquem a eternidade, busquem as coisas grandiosas, busquem o propósito que eu tenho para a sua vida. Viva pela promessa, viva pelo propósito, viva por algo, meu irmão, por um legado. Viva para construir algo que vai para além da sua vida. Viva para construir algo que mesmo depois que você morra, isso vai continuar. Não se distraia. Os pagãos se distraem, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, e não vos deixará sem, não vos abandonará. Olhem para os lírios dos campos, olhem para os pássaros, eles não semeiam nem colhem, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não são vocês muito mais importantes do que pássaros? Fala para o teu irmão: você vale mais do que passarinho, meu irmão. E olha que tem passarinho que custa dinheiro, hein? Tem passarinho que vale muito dinheiro. Ó, tem um culeirinho cantando aí já. Mas você já reparou como a gente se distrai? Quem aqui reconhece o seu chamado? Quem aqui reconhece o seu propósito? Viva por ele, viva para ele, foque nele, dedique-se a ele. Se você ainda não sabe o teu propósito, eu sempre costumo dizer algo. Sabe o que é o propósito de vida de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus para a nossa vida, sabe o que é? É aquilo que você espera ganhar com Ele, mas está disposto a fazer de graça por Ele. O propósito de Deus para a sua vida é aquilo que você espera ganhar com Ele, construir alguma coisa, deixar uma herança, viver bem, mas você está disposto a perder por Ele. O propósito de Deus para a sua vida é aquilo que você não trabalha por dinheiro, é aquilo que você trabalha por inspiração. É aquilo que você até será abençoado, mas você está disposto a fazer, mesmo que a bênção não seja rápida. Nós estamos nos tornando uma geração muito imediatista, uma geração muito micro-ondas, uma geração que quer as coisas para agora, para já. Só que tudo que é construído no Senhor usa um processo chamado semeadura. Tudo que é construído no Senhor, tudo que é de Deus para a nossa vida, usa um processo chamado semear para colher. E a semeadura, ela tem que passar pelo processo da germinação, pelo processo do início do crescimento. Jesus falou sobre isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente sobre a terra, e mesmo ele não sabendo como, a terra por si só produz a semente. Primeiro o talo, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga.
são os processos do Senhor. Mas é uma coisa, meu irmão, natural, é uma coisa óbvia, você só conseguirá passar pelos processos se você estiver focado no propósito. Você só conseguirá passar pelos processos se você estiver determinado de que você sabe que o Senhor está com você. Se você pegar a palavra do Senhor e crer nela, o Senhor vai cuidar de você. Se você não viver pelas circunstâncias, mas viver pela fé, isso é viver pela fé. Tem coisas muito maiores do que as demandas do dia a dia. E as demandas do dia a dia, o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor é um Deus que multiplica pães e peixes para nos alimentar e nós não passarmos fome. O Senhor é um Deus que faz coisas sobrenaturais todos os dias. Nós vemos milagre da provisão de Deus sobre a nossa vida. Se você está vivendo no reino de Deus, eu tenho certeza que você já tem algum testemunho maluco para contar de situação que tinha tudo para dar errado, mas de alguma forma deu certo, porque o Deus que você serve cuida de você enquanto você está focado no propósito que Ele tem para a sua vida. O Senhor cuida de nós. Talvez se eu conversar aqui com a grande maioria, não era nem para estar aqui, mas de alguma forma está aqui. Essa forma é o Senhor cuidando de nós, dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrar, para nos guardar. Esse é o Deus que nós servimos. Só que Ele está dizendo: foque, você é meu filho, você é minha filha, eu te gerei. Olha as nações da terra, elas precisam de você. A mensagem que está dentro de você, o reino que está dentro de você, o reino está dentro de nós, Jesus Cristo falou, e o reino precisa se manifestar, a palavra precisa se manifestar, o evangelho precisa se manifestar. Hoje a gente vai ao mundo sem sair de casa, hoje a gente vai ao mundo com o smartphone na mão, a gente roda o mundo inteiro, e a gente tem a mensagem do reino que pode mudar vidas. Só que nós estamos distraídos, rolando feed, distraídos rolando o feed, quando nós somos chamados para influenciar o feed, quando nós somos chamados para inspirar esse feed. Uma palavra que procede de você pode mudar a vida de alguém que está lá rolando o feed. O Marlon está lá em Moçambique, cada mensagem que ele me manda é um choro, sendo impactado pela glória do Senhor e o que o Senhor está fazendo na cidade de Beira, Moçambique. Lá do outro lado, cruza o Atlântico, cruza o continente africano, lá no litoral do Oceano Índico. Você tem noção a distância que é? Nós não fomos lá, nós nem sabíamos. Eles viram o trabalho que a igreja faz através da internet, descobriram a igreja no mundo inteiro. Foram nos descobrir aqui em Itajaí, meu irmão. Olha o poder que há hoje na comunicação, olha o poder que há hoje nas nossas mãos. Olha como nós temos hoje a capacidade de influenciar nações, de mudar a história de pessoas. Você carrega algo precioso dentro de você, e você pode fazer a diferença se nós não nos distrairmos. O Senhor está dizendo: pede-me e eu te darei as nações como herança. Sabe como é que o Senhor me deu essa palavra? Como eu disse para você, por inspiração. Eu estava sentado lá em Aceguá, num monte, lá em Aceguá, na fronteira com o Uruguai. É uma região de planaltos, não existem montanhas como tem aqui. Existem elevações que eles chamam de monte lá, mas na verdade para nós é uma lombada. Só que você sobe e você consegue ver até onde a sua vista alcança terra. Tal como a gente olha para o mar aqui, a gente vê a linha do horizonte, o mar colando com o horizonte, lá é com terra. E eu me lembro que eu sentei nesse monte, e para o lado direito, até onde a vista alcançava, eu vi o Uruguai. Para o lado esquerdo, até onde a vista alcançava, eu vi o Brasil. E ali eu estava meditando num texto, eu estava meditando numa palavra, porém, que está lá no texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, quando Pedro diz: vocês porém, Pedro ele começa o verso 9 dizendo vocês porém, ele está respondendo algo que ele estava falando nos versos anteriores sobre o desvio dos homens, sobre os homens terem recebido Cristo, mas não terem aceitado o Senhor,
sobre os homens terem recebido a mensagem do Evangelho, mas não manifestado a mensagem. A pedra que deveria ser a pedra angular tornou-se a pedra de tropeço, e por se tornar uma pedra de tropeço, os homens, ao invés de se tornarem bons, aceitando o Evangelho e o sacrifício de Cristo, tornaram-se maus, maldizentes, perversos. Os homens começaram a se desviar, e Pedro, falando há 2000 anos atrás, foi Pedro quem disse: um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Nós estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos. As coisas só vão se intensificar mais durante o período, quanto mais nós nos aproximarmos da volta de Jesus. A tendência, pela palavra profética do próprio Jesus Cristo, é de que as coisas se intensifiquem. O aumento da maldade se intensifique, a perversidade se intensifique, a desesperança se intensifique, a falta de fé aumente, a apostasia também é um sintoma que vai pegar inclusive a igreja. Apostasia não está falando de quem está fora. Apostasia é esfriamento da fé. A apostasia é a contaminação por aquilo que o mundo está se tornando, inclusive dentro da igreja. É a igreja perdendo a esperança da volta do Senhor Jesus. É a igreja perdendo a esperança das promessas que o Senhor assim declarou. Pedro falou: ei, não se enganem, muitos se levantarão naqueles dias dizendo: o que aconteceu com as promessas? As promessas vão se cumprir, Jesus vai voltar, o poder do Senhor vai se manifestar, a igreja será redimida pelo Senhor, nós nos encontraremos com Ele. Nós não podemos deixar essa esperança morrer dentro de nós. Esta é a razão da fé que eu e você carregamos. Quando isso começa a se perder, Pedro diz, então a apostasia começa a tomar conta. Paulo fala da apostasia, e Pedro aqui está fazendo também uma referência, só que tem um porém. Quem é o porém? A igreja, você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você consegue entender, meu irmão, o poder dessa mensagem? Diante de tudo isso, diante de todos os males, diante de todas as faltas, diante de todas as necessidades, existe um porém. O porém é que nós fomos eleitos nele. Eu fiquei pensando, naquele dia porque enquanto eu meditava nisso, o Senhor veio. Lá tem um vento chamado minuano, que é um vento que racha, corta a gente no meio. Vem lá do litoral do Uruguai, e ele vem entrando na terra, e é um vento frio. E quando aquele vento estava batendo, naquele vento eu ouvi o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações como herança. Somos geração eleita. Eu fiquei pensando, Senhor, mas nós estamos num tempo de eleição agora. Naquele tempo eu fiquei pensando, Senhor, mas eleito, eu não me candidatei a nada em Ti. Eu não sei você, mas eu me candidatei foi ao inferno, meu irmão. Me candidatei à perdição. Se eu pudesse dizer que me candidatei a alguma coisa, a minha candidatura era a perdição. Vivi uma vida fora dos princípios, desde novo, conhecendo o chamado, mas desviado, 17 anos desviado, candidato à perdição. Mas a graça dele foi lá e me resgatou. E isso não é diferente com nenhum de nós que estamos aqui dentro. A graça do Senhor nos alcançou no pior momento. A Bíblia diz que Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. É por isso que você não morreu naquele dia, é por isso que você não se perdeu nas drogas naquele tempo, é por isso que de alguma forma Ele foi lá na lama e te resgatou, porque o resgate não foi ali, o resgate foi nele antes da criação do mundo. Jesus, quando falou de nós nos evangelhos, nos tratou como eleitos. Aos eleitos. Pedro fala aos eleitos, Paulo fala aos eleitos. Jesus disse que nos últimos dias o inimigo vai tentar enganar os eleitos. Somos nós. Eu e você somos geração eleita. Sacerdócio real, nação santa. O Brasil é santo, o Brasil pertence ao Senhor.
O Brasil é terra abençoada por Deus. Olha para tudo que o Senhor tem nos dado, olha para todas as riquezas naturais, olha para toda a bondade do Senhor sobre essa terra, olha para todo o mal que essa terra tem enfrentado, e ainda assim essa terra está de pé. É porque essa terra é nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas. O Brasil será sim um berço de avivamento, um exportador de missionários, de pastores, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Agora tem um ponto aqui: exclusivos. Povo exclusivo. O Senhor não vai nos dividir com ninguém, meu irmão, não se engane, o Senhor não vai te dividir com ninguém, é a exclusividade dele. Jesus na cruz do Calvário comprou, diz a palavra, com o seu sangue, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os fez reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Ele comprou, nós somos dele, ovelhas do seu pastoreio. O bom pastor, bispo e pastor das nossas almas é o que declara. O bom pastor que diz: eu sou a porta, vocês entram por mim, vocês encontram pastagem, são salvos, têm liberdade, têm águas. É o bom pastor, é o pastor do Salmo 23, o pastor que quando está conosco nós não temeremos mal algum, porque ele nos guia. Somos exclusivos dele. Se entregue ao Senhor. E aí na quarta-feira, essa palavra reacendeu dentro de mim. Porque quando o Senhor me deu lá, o Senhor disse: pregue essa palavra. Sempre que você tiver oportunidade, fale essa palavra. Enquanto o pastor Sérgio Tasca ministrava na quarta-feira, eu pensava naquilo que Jesus disse: se vocês se calarem, as pedras clamarão. Porque de lá para cá, nós temos ministrado essa palavra. A Deise já foi para a Bolívia, o Marlon já rodou a América Latina inteira, agora está o Marlon, a Thay e a Grazi lá em Moçambique. O que o Senhor está fazendo naquela terra é algo sobrenatural. Um dia eu tive uma visão, eu falei para o pessoal do louvor, onde o Senhor me mostrava o mapa mundi, e no mapa saltavam as cidades, os países que falam língua portuguesa. São 14 países no mundo que falam língua portuguesa, e o Senhor disse: vão a essas nações, vocês irão a estas nações, e vocês pregarão o Evangelho nessas nações, e vocês anunciarão o Evangelho nessas nações, e o Senhor vai usar vocês nessas nações, vocês vão a essas nações. Sabe o que pode parar isso? Se nós não acreditarmos na promessa do Senhor, se nós não entendermos que é conosco que o Senhor está falando, é comigo e é com você. Eu não tenho dúvida que vai chegar o dia, meu irmão, que nós estaremos espalhados às centenas de milhares por todo o mundo, e esse tempo de preparo é agora. O Senhor está preparando agora aqueles que vão para as nações. Talvez você diga: como? Eu não sei, meu irmão, aí é com Deus, o problema não é meu. Deus só mandou falar, que é para você guardar isso no teu coração e se encher de esperança. Isso já está acontecendo. Talvez a gente pense: o que é? Vamos montar igreja em todas as nações? Não sei. Talvez você vá como um empresário, como uma multinacional, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor quer que nós sonhemos com as nações, em pregar o Evangelho a todas as pessoas dessa terra. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as nações. Aquilo que talvez você esteja começando lá no quintal da tua casa, será uma grande multinacional, onde vai pregar o Evangelho por todas as nações, onde você vai contratar pessoas. Hoje eu estava falando aqui com um irmão, que estava dizendo que na empresa onde ele trabalha, todas as segundas-feiras, são 50 funcionários, não importa quem entra para trabalhar lá, todas as segundas-feiras, a primeira hora do dia, primícia ao Senhor em adoração àquele que reina e que tem abençoado essa empresa. Isso é pregar o Evangelho. É o que o Senhor está fazendo, é o que o Senhor está levantando, é o que o Senhor vai fazer. Pregue. E o que isso tem a ver com o texto? O que tem a ver com o texto é que o texto que nós lemos diz que eles voltaram para relatar ao Senhor o que haviam feito. Os primeiros versos dizem isso. Relatar o quê? O que eles haviam feito? Esse foi o primeiro ide do Senhor. Eles voltaram para relatar: Jesus havia enviado os 12 apóstolos para irem e pregar o Evangelho, para libertar os cativos, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos e para anunciar o reino de Deus. Foi para isso que o Senhor enviou. Só que o Senhor envia eles com uma ordem. Em Mateus 10 vai dizer que a primeiro envio, quando Jesus envia os 12, Jesus diz assim a eles: dirijam-se às ovelhas perdidas
de Israel. Não vão aos samaritanos, não vão aos gentios, mas dirijam-se exclusivamente às ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as nações virão quando nós começarmos a transformar a realidade do nosso território. As nações da terra vão ouvir falar, vão nos procurar, virão até nós e nós iremos até elas, quando o nosso território começar a ser transformado. Por isso, meu irmão, sonhe com nações, mas mude hoje a realidade, quem sabe, da tua casa. Sonhe com nações, mas hoje estabeleça o reino de Deus no território que você está ocupando. Aonde você colocar a planta dos teus pés, diz a palavra, esta terra eu te darei por herança. A terra que hoje você está pisando não é de Satanás. A terra que hoje você está pisando é terra dada pelo Senhor a você, e os teus pés nessa terra vão mudar o território, e o reino de Deus será plantado nesse lugar, e as nações da terra saberão o que está acontecendo nesse lugar. A igreja tem que aprender isso, porque Jesus falou: vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês. E lá em Atos 2, quando o Espírito desceu, diz a palavra do Senhor que havia na festa de Pentecostes várias nações em Jerusalém. Antes deles irem, as nações vieram. Antes deles pisarem em outras nações, o testemunho da vida deles foi adiante. Jesus fazia isso. Todas as nações, todos os lugares por onde Jesus pisava, diz a Bíblia que quando ele pisava, uma multidão já estava esperando. Por quê? Porque ele tinha um hábito de enviar mensageiros na sua frente. O testemunho ia à frente. Ele sempre enviava pessoas que iam à frente preparando o lugar. Ou seja, o nosso testemunho vai chegar antes de nós. Eu tenho dito, meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma, é só você reparar o que o Senhor está fazendo aqui em Itajaí. Itajaí, de alguma forma, pela graça do Senhor, tem sido escolhida por Deus para ser um berço, para ser um local, para ser um ponto de luz nesse estado, nessa nação. O que o Senhor está fazendo nessa cidade, através desta igreja, de outras igrejas, de outros ministérios. Nós temos grandes ministérios hoje em Itajaí que estão sendo relevantes nas nações, no Brasil e no mundo. Homens e mulheres que estão sendo levantados nessa terra e que estão pregando o Evangelho nesse momento em outras nações. Mas tudo isso é resultado daquilo que o Senhor está fazendo aqui. Antes do Senhor nos levar às nações, eu quero declarar em nome de Jesus: a tua casa será uma casa extremamente abençoada pelo Senhor. O lugar onde você trabalha será um lugar extremamente abençoado pelo Senhor. As nações da terra vão ficar curiosas para saber o que está acontecendo aqui, e nós levaremos o que está aqui para outros lugares, mas nós viveremos as grandezas do Senhor aqui. Pode acreditar nisso. É uma promessa do Senhor, é uma palavra de Deus. Por isso eu volto a repetir: não te distraia. Não te distraia com coisas transitórias, passageiras. Foque no propósito, meu irmão, porque o Senhor quer plantar um reino poderoso de justiça, de paz e de alegria dentro da tua casa, dentro de você. O que a palavra do Senhor nos chama? De embaixadores do reino. Qual é a função do embaixador? Aonde ele está, ele representa a nação. O embaixador brasileiro lá no Iraque, a embaixada brasileira no Iraque é um pedacinho do Brasil em território estrangeiro, protegido inclusive por lei. Se você estiver no Iraque, território iraquiano, e alguma coisa acontecer com você, e você correr para a embaixada brasileira, quando você pisar na embaixada brasileira, você não estará mais no Iraque, você estará no Brasil. É assim que nós somos. Nós vivemos no Brasil, mas a tua casa é uma embaixada do reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Dentro da tua casa o que prevalece são as leis do reino de Deus.
E as leis do reino de Deus são leis de justiça, de paz, de alegria, de bondade, de amor, leis de misericórdia, leis de grandezas do Senhor sendo manifestas. Que isso comece a acontecer nas nossas famílias, que isso comece a acontecer na nossa casa, que isto que já está acontecendo na nossa casa não se torne algo comum. Porque sabe o que mais me deixa surpreso? É que o Senhor já está fazendo algo conosco que tem impactado outras pessoas. Só que o fato do Senhor estar fazendo algo conosco, poderoso em nós, não significa que nós estamos livres de problemas, livres de dificuldades do dia a dia. Nós somos homens de Deus. Mas antes de sermos de Deus, somos homens. Nós não somos Deus, somos homens de Deus, sujeitos ao tempo, ao acaso, os problemas do dia a dia. Mas é nítido, as pessoas olham para você nesses problemas todos e glorificam a Deus ou ficam procurando uma forma de entender. E tem que reconhecer que é Deus. Como é que você, no meio dessa pressão, não explode? Como é que você, no meio dessas dificuldades que você tem para resolver, que são tremendas, que outro no seu lugar já teria cometido uma loucura, gente por muito menos já se perdeu, e você, nem mesmo você sabe dizer por quê. Mas a verdade é que é por causa da graça e do poder de Deus na sua vida se manifestando que te guarda. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrar, para nos guardar. Ele nos guarda com uma paz que excede todo o entendimento. Tem vezes que você pensa que você chegou no seu limite e de repente você descobre que o teu limite vai para além daquilo que você havia planejado ou pensado. E chega uma hora que você já não sabe mais nem qual é mais o teu limite, porque o teu limite não é o teu limite é o limite dele, e todas as coisas são possíveis para ele nada é limitado, ele tem poder ilimitado. Nele, meu irmão, você vai a lugares que você nem imagina, faz coisas que você não acredita, e tem gente olhando para você dizendo assim: meu Deus, como é que pode? É o que está acontecendo. O Marlon está lá em Moçambique por causa disso. Outros lugares que a gente foi, que o Senhor tem nos levado para pregar o Evangelho, é por causa disso. Só que a tendência é nós nos acostumarmos com o que o Senhor está fazendo em nosso meio. Eu sempre digo isso: aprenda uma coisa, o Senhor é simples, mas não é comum. A igreja brasileira por algum tempo meio que se perdeu, porque ela entrou num estereótipo, num show pirotécnico, em alguma coisa que, para mostrar que o poder de Deus estava se manifestando, era uma coisa local, em alguns momentos era uma loucura, mas que não mudava a vida de ninguém. Não é isso o reino de Deus é se manifestando lá fora, é o poder de Deus se manifestando lá fora, é você aqui dentro cheio do Espírito e lá fora transbordando das grandezas do Senhor, é você entendendo, nós por muito tempo aprendemos que igreja era lugar de descarrego. Igreja não é lugar de descarrego, igreja é lugar para encher. Eu vou para a igreja porque eu preciso me descarregar. Estou aliviado, agora eu posso passar mais uma semana aliviado. Não, meu irmão, o propósito de Deus não é que você se descarregue. O propósito de Deus é que você se encha dentro desse lugar. Encha-se de tudo aquilo que é dele, lá fora possa compartilhar, manifestar o reino de Deus. Esse é o verdadeiro poder que vai mudar a história de vidas. E isso já está acontecendo, até de boca fechada você está fazendo isso. O poder de Deus está se manifestando na sua vida. Vejo olhares duvidosos. O Senhor é simples, mas não é comum. A tua casa, o lugar onde você pisa, aonde você anda, você manifesta o reino de Deus. A Bíblia diz que você exala o bom perfume de Cristo. Existem pessoas sendo impactadas na simplicidade do Evangelho, do dia a dia, de alguém que simplesmente disse: Senhor, antigamente eu faria desse jeito, agora porque de alguma forma eu já aprendi alguma coisa, como a Bíblia diz, viva pela fé que você já tem, pelo conhecimento que você já tem. É isso que o Senhor quer de você. O Senhor não espera de nós, não leva em consideração a nossa ignorância. O que a gente não sabe, Deus não cobra, mas aquilo que a gente sabe, se a gente responder o que a gente sabe, a gente já começa a manifestar o reino, e isso já começa a se tornar uma pregação, porque a Bíblia diz que nós somos a carta viva, cartas vivas escritas não com tinta, mas com o sangue do Senhor Jesus.
Os discípulos voltaram cheios de alegria, cheios da palavra do Senhor, fizeram e aconteceram, e Jesus disse a eles: vamos para um lugar agora solitário, desértico, vamos descansar um pouco. E a Bíblia diz que eles vão para um lugar deserto, só que o povo viu eles e quis ir atrás, e enquanto eles atravessaram o lago, a Bíblia diz que eles foram para uma região chamada de Betsaida, a casa de Pedro, de André, eles moravam nessa cidade, e o povo foi pelas margens correndo, chegaram antes deles. A sede e a fome do povo de receber a palavra, de ser curado, de ter a sua vida liberta por Cristo, e Jesus indo para um lugar de descanso. E aqui, meu irmão, nos mostra uma batalha que nós enfrentamos entre a expectativa e a realidade, porque os apóstolos estavam com Cristo, e a expectativa dos apóstolos era de descansar, mas a realidade, quando eles saíram do barco, é que havia ainda mais trabalho. Às vezes nós estamos assim, como igreja nós somos chamados, e a Bíblia diz que aquele que entra no descanso do Senhor também descansa das suas obras, como Ele descansou das suas. Jesus disse que o fardo é leve, que o jugo é suave, que a obra do Senhor na nossa vida não é pesada. João escreveu dizendo: e nisso consiste o amor ao Senhor, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pesado é a religiosidade, pesado é quando nós estamos fazendo não focados no Senhor, mas para alguém, e esse alguém não nos retribui como a gente espera. Pesado é quando nós estamos fazendo do reino de Deus um lugar de como a gente trata as coisas da vida profissional. Mas quando a gente está focado no propósito do Senhor, nós queremos descansar sim, mas a palavra do Senhor diz que ainda há mais trabalho. O reino de Deus precisa ser plantado, o reino de Deus precisa ser conquistado, e o reino de Deus vem com esforço. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não quero te desanimar, eu só quero pregar a verdade para você. O nosso descanso não é essa terra. O nosso descanso é no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Até lá, meu irmão, nós temos muito trabalho para realizar com o Senhor. Tem os nossos amigos, tem a nossa família, tem as pessoas que a gente ama, tem tanta gente que a gente encontra, tem gente perdida, tem gente sem saber o que fazer. Nesse momento tem gente aqui na internet perdido. Qual era a vontade? Um domingo desse, qual era a vontade? De estar com a perna esticada, mas ainda há algum trabalho. Ainda há algo para fazer. Talvez amanhã a tua vontade seja você descer do barco com o Senhor Jesus e ficar naquele momento só você e o Senhor, em love, recebendo a palavra, se alimentando, e talvez o Senhor pegue e coloque alguém na tua vida cheio de problemas. Você diz: Senhor, até quando? A diferença, a guerra entre a expectativa e a realidade. A expectativa era de se alimentar, a realidade era que eles deviam pegar aqueles alimentos que eles tinham e ainda dividir com outros. Uma guerra entre a expectativa e a realidade é o que a gente está vivendo hoje. A nossa expectativa é que o Senhor Jesus voltará. A nossa expectativa é que antes dele voltar, a nossa família será salva. A nossa expectativa é que tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida vai cuidar daqueles que a gente ama também. A nossa expectativa é essa, mas talvez a realidade, a circunstância é o deserto. Talvez a realidade hoje, a circunstância é a escassez. Talvez essa seja a realidade, mas aprenda, meu irmão, nós devemos aprender de uma vez por todas, como igreja, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela expectativa. Expectativa é a fé. O que você espera? Viva pela fé. A única forma de nós suportarmos os dias que vêm, os dias que já chegaram, a única forma de nós vencermos os dias maus, as dificuldades do dia a dia, é estarmos com o nosso coração focado na expectativa. Qual é a expectativa? É a fé. O que é a fé? É o que o Senhor te prometeu e Ele é fiel para cumprir, e Ele cumprirá. Amanhã talvez a tua realidade da semana não seja o que você espera, mas a tua expectativa é que o Senhor está com você, está na sua vida, talvez num deserto, talvez numa dificuldade, mas Ele está com você pela fé, Ele está.
mudar. Creia no poder do Senhor Jesus e as circunstâncias vão mudar por causa da expectativa. O que muda a realidade, meu irmão, circunstancial, é a expectativa, é a fé. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que Jesus está falando? A maneira como você enxerga a vida determinará como é que será a sua vida. Para muitos, amanhã, a segunda-feira, é o pior dia da semana. Acabou o feriado, a sexta-feira é o melhor dia. A expectativa é que a semana já começa atravessada. Não, eu quero declarar em nome de Jesus: amanhã será o início da melhor semana da nossa história até aqui, em nome de Jesus. Essa é a nossa expectativa. É nisso que nós cremos todos os dias quando nós nos levantamos. A nossa expectativa é que este dia seja o melhor dia da nossa vida. Afinal de contas, cada dia que eu e você nos levantamos é uma dádiva do Senhor, é um presente do Senhor. A palavra do Senhor diz: este foi o dia que Ele fez, por isso nos alegremos-nos e regozijemo-nos nele. A palavra do Senhor diz: é por causa das misericórdias do Senhor que eu e você não somos consumidos, elas são novas a cada manhã. Encha o teu coração de expectativa, apesar da realidade, e a tua expectativa vai mudar a tua realidade em nome de Jesus. É assim que nós vivemos. É assim que é a caminhada do justo. Porque a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando pouco a pouco, até tornar-se dia perfeito. Quando eu era criança na praia, no final de ano, a nossa alegria era ver o sol nascer. Alguém já fez isso? Era esperar o pai e a mãe dormir, porque era o mais próximo da liberdade que nós tínhamos, passar a madrugada acordados, trancados dentro do quarto, esperando o sol nascer. E quando o sol começava a nascer, a expectativa começava a aumentar, e a alegria começava, porque a gente começava a ver o dia raiar. Depois, lá na frente, eu fui aprender que aquilo era Deus ensinando os processos. A caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai tornando-se cada vez mais claro, pouco a pouco, até se tornar dia perfeito. Em nome de Jesus, o dia perfeito chegará também na sua vida. Mas a cada raiar, a cada manifestação da claridade se aproximando, encha o teu coração de expectativa, porque o Senhor é o teu Deus, fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, que se manifestará trazendo cura sobre as suas asas. Esse é o nosso Senhor. A igreja anda por expectativa, a igreja anda por fé. O texto diz então que os apóstolos, eles ficaram ouvindo Jesus ensinando, Jesus ensinou o povo. Não tem tempo aqui para entrar nessa questão, mas o texto ensina que Jesus, com compaixão e ensino, manifestou o reino de Deus para aquele povo. A igreja, como corpo de Cristo, tem essa responsabilidade. Você quer empoderar alguém? Dá conhecimento para ela. O que o Senhor quer fazer com a igreja é empoderá-la. Foi por isso que a Bíblia declarou que Jesus foi aos céus e deu dons aos homens. O que é dons? É o empoderamento do Espírito. O que significa um dom? Uma ferramenta que facilita o propósito, o trabalho. Para aquilo que você foi chamado, existe um dom celestial para você exercer. Esse dom é a ferramenta que facilita, que faz com que o trabalho fique ágil. E o que a palavra do Senhor diz? Busque com dedicação os melhores dons. Deus em Cristo já nos deu os dons. Talvez o que está faltando para nós é a habilidade de exercê-los. E a habilidade vem pelo conhecimento. Qual é o dom que Deus te deu? Invista nele, acredite nele. Você vai sustentar a tua casa com esse dom.
você vai se tornar um homem íntegro, uma mulher íntegra, nessa terra, com um dom que o Senhor te deu, essa ferramenta que o Senhor te deu, que vai facilitar todo o trabalho que você tem para realizar, mas é com conhecimento. A Bíblia diz que Jesus é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Busque isso. Talvez muito dos problemas que nós estamos enfrentando é por falta de conhecimento, não sabemos como resolver, e Jesus diz: ensina eles com compaixão. E o texto vai dizer que eles pegam e dizem para Cristo: Senhor, manda esse povo embora, porque já está ficando tarde e é necessário que eles vão aos povoados e peçam comida, comprem comida, se alimentem. E qual é a resposta de Jesus para eles, para os discípulos, que é para a igreja? Deem-lhes vocês algo de comer. Sabe o que Jesus está ensinando para a igreja? Que todo discurso da igreja tem que vir acompanhado de atitudes da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Como corpo, nós respondemos ao estímulo da cabeça, ou seja, tudo aquilo que Jesus ensina, a gente manifesta. Por isso que Jesus disse a eles: deem-lhes vocês de comer, porque eu estou até agora ensinando o reino de Deus, eu estou até agora manifestando o reino para eles, eu estou até agora pregando sobre os reinos dos céus para eles. E o que diz o reino de Deus? Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão satisfeitos. Então agora, depois de eu pregar sobre a satisfação daqueles que têm fome e sede de justiça, deixa o povo ir embora com fome? Não, deles vocês de comer. Tudo aquilo que o Senhor tem nos mandado pregar, o Senhor também tem nos dado a condição de atuar. A igreja é a resposta da mensagem do Evangelho nessa terra. Por isso, meu irmão, você tem que crer naquilo que você ouve. Quando o Senhor diz que vai te abençoar, creia, porque você é a resposta da palavra. As pessoas crerão na palavra porque você foi abençoado. Quando o Evangelho diz que você vai ser curado, creia no poder do nome de Jesus, que cura aquele que está enfermo, porque as pessoas vão olhar para a sua cura e vão dar glória ao Senhor. Você é a resposta da mensagem. Toda palavra lançada não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Você é o alvo da mensagem, a ação da mensagem vai acontecer na sua vida e se manifesta através de nós. Por isso que Jesus disse: dei-lhes vocês de comer. Mas mestre, nós temos 200 denários. O texto de Lucas vai dizer que, de João vai dizer que Filipe diz para Jesus: 200 denários, ainda que a gente junte para toda essa multidão, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ainda que a gente tenha 200 denários, é um bom dinheiro, mas não vai alimentar todo esse povo. E aí Jesus diz para eles: o que vocês têm? Verifiquem. Porque para mudar a realidade, meu irmão, do território onde a gente está, a provisão já está conosco. Já está conosco. Como eu disse para você, o Senhor me dá mensagens por inspiração. Sabe como é que o Senhor me deu essa mensagem? Ontem eu estava saindo para caminhar. Hoje é domingo, sábado. Ontem de manhã estava chovendo. E quando chove eu não vou caminhar. Quem é que gosta de sair de casa na chuva, chovendo e frio? Mas eu, por algum motivo, saí caminhando e pensando comigo: tem esteira no prédio, por que eu não fico na esteira? E ao mesmo tempo indo adiante, eu não conseguia voltar e indo, brigando comigo. E eu fui caminhando e assim eu fui, e quando eu cheguei na beira-rio, a chuva intensificou, pensei: vou voltar? Não, continuei. Quando eu estava passando por trás da ABB, lá indo para a Cabeçuda, já lá para o Mole, passou um irmão, cumprimentou, e eu cumprimentei, e de repente ele parou lá na frente, me chamou, e ele me pediu para ir orar por um barco de pesca que ele comprou, para abençoar. E quando eu entrei no terreno, ele tinha um cachorro de guarda lá, um enviado do cão, queria me morder de todo jeito, e eu fui com um olho no barco, o outro no cachorro, e aí a gente começou a conversar, e de repente ele me falou: pastor, eu já sou crente há muito tempo, eu já carrego o Evangelho há muito tempo, mas eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo expressar, eu estou calado e eu não consigo comunicar, eu não consigo mais ter aquela
habilidade que eu tinha no passado, que era natural, que era algo espontâneo, não tem mais essa espontaneidade. Sabe aquele que vive o primeiro amor? Aquele que vive o primeiro amor traz todo mundo para a igreja, fala de Jesus para todo mundo e não está preocupado se vai errar, se vai acertar, ele quer falar. E aí com o tempo nós vamos nos tornando legalistas e vamos sofrendo, e às vezes a gente vai sendo atacado, agredido, e a verdade é que o nosso coração se fecha, mas isso não significa que nós não temos. Quando ele falou isso, o Espírito Santo na hora me disse, ele está com 5 pães e 2 peixes na mão, e diante da demanda do mundo, ele acha que a oferta dele é pequena. O que ele tem é exatamente o que os discípulos tinham. Ele tem 5 pães, está dando para ele comer, está dando para ele se alimentar, mas ao mesmo tempo ele pensa, 5 pães, dá para uma semana talvez, 2 peixinhos, reparte, 1 pão eu vou ter que comer seco. E é assim que muitos de nós às vezes pensamos, aquilo que a gente carrega, a gente acha que não dá nem para nós, ou que é pouco para nós, diante da demanda do mundo, nós nos achamos como uma pequena oferta. E o Senhor está dizendo para você, essa oferta, que é você para as nações, que é você para a terra, que é você para a sua família, isso que você carrega vai alimentar multidões, porque não é no teu poder, é no meu. Na hora que ele falou isso, na hora eu me lembrei do texto, ele está como o menino, talvez ele veio tremendo para Jesus, 5 pães, 2 peixes, o que é isso diante, André fala, o que é isso diante dessa multidão? Na nossa mão pode ser pequeno, mas no poder do nome de Jesus, meu irmão, alimentará multidões. A nossa oferta sempre é menor do que a demanda, mas ela alcança e ela flui. O Senhor quer fazer algo poderoso através da sua vida. Você já carrega os 5 pães e os 2 peixinhos. Aí o interessante é que Jesus pega e diz o seguinte, traga aqui para mim, manda que o povo se assente, em grupos de 100 e de 50, sabe o que me chama a atenção aqui, meu irmão? Você quer ser abençoado? Quem quer aqui ser abençoado pelo Senhor? Ande em grupo. Você quer ser abençoado, mas quer andar sozinho? Quer ser abençoado, mas caiu no conto dos últimos dias, congregar para quê? Comunhão para quê? Estou aqui em casa com o Senhor, tenho os 5 pães, tenho os 2 peixes. Hebreus 10 vai dizer assim, não deixemos de congregar como é costume, mas procuremos nos fortalecer uns aos outros. O Salmo 133 vai dizer que é bom e suave que os irmãos tenham comunhão. Jesus vai abençoar o povo, mas antes de abençoar o povo, o que o Senhor faz? Um ajuntamento, Ele manda juntar em grupos, de 50 e de 100, porque toda a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas, virá na coletividade. O Senhor é um Deus plural e coletivo. Talvez a tua casa não esteja prosperando porque vocês não estão mais andando em grupos, num grupo coeso, unido. Talvez o que o inimigo está fazendo dentro do teu lar é dividindo a tua casa, e o Senhor está dizendo, junta o grupo, porque na hora que juntar o grupo eu vou derramar a minha bênção sobre todos. Parece brincadeira, meu irmão, mas é algo que é espiritual. Hoje nas nossas casas, come um no quarto, come outro na sala, come outro na hora que dá, e todo mundo separado, quando a mesa é o melhor lugar da casa, para a bênção espiritual dos céus ser derramada sobre todo o grupo. Jesus falou assim, juntem o grupo. É por isso que o texto diz que foram grupos de 50 e de 100. E nessa junção de grupo faz a referência ao corpo. O que é corpo de Cristo? O que é a igreja? Não é o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo, senão um agrupamento de membros, que no grego é chamado de soma, que é daí que vem a raiz da palavra somar, do verbo somar, da adição, das operações da matemática.
A bênção está na soma, a bênção está no agrupamento, a bênção está no ajuntamento, a bênção está no corpo. Eu estava orando ao Senhor dizendo: Senhor, que fórmula maluca que tu usaste para multiplicar pães e peixes. Bate no ombro do teu irmão e diz assim: você, fala, meu irmão, pelo amor de Deus, já estou terminando. Você, mas eu, elevado à potência de Cristo, é igual à abundância. Quem aqui lembra da potência, da fórmula da potência? Ninguém lembra mais? Se você pegar 1 mais 1 é 2. Se você pegar 2 e elevar, vamos pegar aqui o número 7, que é a potência, que é o número de Cristo. Se você elevar 2 à sétima potência, não é mais 2, é 128. Então eu, sozinho, sou só um número. Eu e você, juntos, somos só um pouco mais fortes. Mas eu e você, elevados à potência de Cristo, a abundância é certa. Jesus disse: sem mim vocês não poderão fazer coisa alguma. Você quer descobrir como é que Jesus fez essa multiplicação maluca dos pães e peixes? Pega os grupos, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No mínimo, se fosse só grupo de 100 e 5.000 homens, daria o quê? 50 grupos, é isso? Você que é bom de matemática? Pega 50 e eleva a sétima potência para você ver o número que vai dar. Pega o que você tem e eleva a potência de Cristo para você ver o que vai acontecer na sua vida. Pega tudo que você é, pega tudo que você sabe, pega tudo que você conquistou, pega tudo que você já recebeu do Senhor, e ao invés de achar que na sua força você tem capacidade, ao invés de achar que sozinho você tem capacidade, pega tudo isso, se junta com a tua família e diz: Senhor, tudo isso aqui nós elevamos à tua potência, e você vai ver a abundância do Senhor se manifestando na tua vida todos os dias da sua história. Milagres do Senhor acontecendo. Foi isso que eles fizeram. O que Jesus fez? Me dá na minha mão. Tem 5 pães e 2 peixes. Eu vou elevar a potência. A Bíblia diz que ele olha para os céus, dá graças e parte. Sabe o que é isso? Sujeição, reconhecimento. E a Bíblia diz que ele parte os pães. E todos comeram. E todos ficaram satisfeitos. E a Bíblia diz que sobrou, porque tudo que eu e você fazemos em unidade, elevados à potência de Cristo. Por isso, deixa eu falar, meu irmão, grupos. A Bíblia diz que eles se uniram em grupos. Sabe o que significa a palavra grupos no original? Simpósio, que significa grupo celebrativo, grupo de festa. Não era um ajuntamento de murmuradores, era um ajuntamento de pessoas cheios de fé, alegria. Os pães foram chegando pouco a pouco em cada grupo, mas em todos os grupos havia satisfação e alegria. Sabe o que precisa acontecer no nosso meio? A murmuração precisa ser suprimida pela celebração. A murmuração precisa ser suprimida pela celebração. Grupos dentro da igreja, grupos nas casas, grupos no lugar onde você trabalha. Deixa eu declarar, pelo poder do nome de Jesus, os pães e os peixes começaram a ser distribuídos. Vai chegar pães e peixes também no seu grupo. Fica celebrando, fica adorando, fica feliz, fiquem reunidos no nome de Jesus. Já chegou pão naquele grupo lá, glória a Deus, vai chegar pão nesse grupo aqui também. Já chegou pão naquele grupo lá, glória a Deus, vai chegar pão aqui também. Já está chegando pão em todos os grupos e no nosso também chegará, porque o Senhor é fiel, e até lá nós vamos ficar como igreja celebrando, porque aquele que partiu o pão vai dar pão e peixe para todos, não faltará para ninguém. Muitas vezes a igreja se reúne em grupos, mas a murmuração suprime a celebração, porque o grupo tal parece que é preferido, o grupo tal, não, meu irmão. O pão e peixe quem está dando é o mestre, e ele vai distribuir para todos nós. Vai chegar pão e peixe. Esse grupo que hoje está reunido, quem aqui está reunido no nome de Jesus?
esse grupo que aqui está reunido no nome de Jesus, receberá pão e peixe. Ninguém vai para casa com necessidade de pão e peixe nessa noite. O alimento que eu e você precisamos, o nosso Senhor está nos dando nesta noite. Nós estamos saindo daqui realizados, satisfeitos, porque o nosso Senhor é um Deus que não nos deixa passar fome, mas nos alimenta pela sua palavra, e nutridos nós teremos energia para a caminhada. Há pão e peixe para esse grupo nessa noite. Você crê em nome de Jesus? Eu quero te convidar a ficar de pé então, e eu quero fazer uma oração. Talvez você tenha chegado aqui hoje com fome. Talvez você chegou aqui hoje num deserto. Nós também estamos num deserto. Talvez você tenha chegado aqui hoje com fome e sede de justiça. Nós também temos fome e sede de justiça. Talvez você tenha chegado aqui na expectativa versus realidade, uma expectativa grande, mas a realidade lá fora é completamente diferente da expectativa. Nós também estamos nesta realidade, mas nós não vivemos dependentes da realidade. Nós cremos na fé, no poder do nome do Senhor. Talvez você venha para cá, chegou aqui nessa noite com fome. Eu quero dizer para você, nós queremos repartir do pão que o Senhor tem nos dado. Esse pão vai te alimentar, vai nos alimentar, e pelo poder do nome de Jesus vai sobrar. Outros se alimentarão. O pão que você está comendo hoje, o pão e o peixe que o Senhor está te dando hoje, meu irmão, vai alimentar outras vidas. A multiplicação não termina em você, ela sobrepõe a igreja e ela vai para além da igreja. Você crê nessa palavra? Se você saiu de casa e a tua expectativa era de encontrar com o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso do teu pão que desce dos céus, eu preciso da tua resposta, eu preciso ter um encontro contigo. Se essa foi a tua expectativa quando você saiu de casa, eu quero dizer para você: tem pão hoje aqui, você não vai sair sem esse alimento. Sai do teu lugar e vem à frente, nós vamos orar com você, nós vamos repartir o pão que nós temos, e você será suprida, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem à frente.